Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Essa semana a gente tá cheia de novidades por aqui, né? Com muitas lives, muitas coisas acontecendo. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu aceitar. Enquanto vocês vão entrando, eu e a Dai vamos se preparando aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô, mas calma. Agora parou. Melhorou? Era o fone. É o fone, então, que tá com problema. Então tá. Eu acho que por causa do... Às vezes não sei, né? A entradinha ali dele, né? A entrada ali. Uhum. Então, boa noite, Dai. Muito obrigada, né, por ter aceitado estar aqui com a gente essa noite fria, né, de Curitiba, Sim. com a galera aqui, né? Se você quiser se apresentar pra gente, para quem tá aqui acompanhando, né, saber um pouquinho mais aí da sua trajetória, onde essas pessoas te encontram também, né? Que bom, Poli. Então, eu sou a Daiane, eu sou psicóloga, eu trabalho com a área da neuropsicologia desde 2013, né? Então, já no início da graduação, né, já foi meu interesse aí, né? Então, trabalhei, assim, mais voltado para a área de crianças, mas atuo também com adultos. E gosto bastante de trabalhar com superdotação, com esse diagnóstico diferencial, né? Acho que tem sido aí um dos maiores desafios, né, dos profissionais atualmente, né? Ter esse olhar para superdotação, né, e outros quadros aí de neurodivergência. Sim. E hoje eu convidei a Dai aqui, pessoal, para a gente ter um diálogo, né, aí sobre... sempre me perguntam aqui nas redes sociais, né, ou até lá no Instagram da clínica, né, sempre estão mandando perguntas, mas isso aqui é TDAH, isso deixa de ser, né, isso é só superdotação, isso é dupla excepcionalidade. Então eu preparei, né, esse momento para vocês tirarem dúvidas, né, também. Então quem quiser mandar aqui, né, o seu recado, ou manda aqui no chat, ou manda diretamente, tem ali um balãozinho com ponto de interrogação, então vocês podem mandar perguntas diretamente por ali pra gente, tá? Né, sintam-se bem à vontade para perguntarem. E hoje, né, então a gente vai falar sobre a dupla excepcionalidade. Ontem eu falei sobre dupla excepcionalidade do autismo com a Áurea, e hoje com a Dai sobre o TDAH, né? Eu gostaria, Dai, se possível, que você explicasse, né, assim, de forma breve, o que é o TDAH, né, o que esse transtorno ele afeta na vida das pessoas no cotidiano, né, que sinais, assim, que são visíveis, né, do comportamento das pessoas sobre o TDAH, né? Sim, é. Então, o TDAH é um transtorno neurobiológico, né? Que tem características. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, suas características elas vêm desde a infância, né? Claro que talvez não tenha sido bem perceptível ali, né? Então, muitos diagnósticos às vezes acontecem na fase adulta e que está relacionado com déficits, né, em questões atencionais e funções executivas. Então, são pessoas que podem apresentar uma dificuldade aí no processo de aprendizagem, dificuldades na sua funcionalidade no dia a dia, né? Então, dificuldades para se organizar, para ter um melhor planejamento, para se observar, né? Então, observar a sua atuação, né? O teu funcionamento, perceber os seus acertos, os erros, por que os erros aconteceram, né? Então, são pessoas que influenciam ali, por exemplo, no trabalho, ou na escola, ou até no relacionamento, podem ser impulsivas, né? Não necessariamente a hiperatividade vai aparecer como uma agitação, mas às vezes com uma impulsividade. Então, são pessoas que às vezes fazem muitas coisas, né? Coisas sem pensar, tem uma dificuldade de ter clareza sobre
seu próprio comportamento ali, né, na situação, podem ter uma dificuldade na hora de gravar e processar essa informação, então às vezes pode levar um pouco mais de tempo para conseguir processar determinada informação, então são pessoas que, né, falam assim, a pessoa fala uma coisa e eu tenho que processar aquilo com mais calma, ou eu vou ler algum texto, eu tenho que reler o texto várias vezes, né? Então, são essas as características e às vezes a pessoa, quando criança, é tida como preguiçosa, porque se cansam mais facilmente, então é visível que a pessoa faz um pouquinho, ela já se cansa, né? Uma fadiga, então são crianças que se esquivam bastante de fazer esse esforço mental prolongado, porque é muito mais desgastante, né? Quando adulto acaba não tendo motivação, é difícil se motivar para fazer suas obrigações, então acaba sendo muito taxado, assim, muito rotulado, né? Desde a infância até a fase adulta. Eu acho assim que quando a gente pensa daí na dupla excepcionalidade, né, daí, muitas vezes, ainda mais, né, que esse indivíduo pode ser taxado, mas também, né, muitas vezes ele também vai encontrar muitas estratégias para sobreviver, né, e ele vai encontrar boas estratégias, né, se eu não me concentro nos estudos, então eu anoto todas as coisas que o professor está falando, né, então assim, às vezes vai ter várias estratégias ali que esses adultos colocaram, né, inseriram no seu cotidiano e que passou camuflado, né, essas dificuldades. O que você acha disso? Não, é bem isso. A gente vê, assim, o quanto é difícil, às vezes, fazer esse diagnóstico da dupla, porque muitas vezes essas características, elas vão ser camufladas, né? Principalmente na fase adulta. Na criança, ela tende a aparecer um pouquinho mais, mas na fase adulta, às vezes, pode ser um pouco mais difícil mesmo, por estratégias que a pessoa conseguiu ter durante a vida, né? Às vezes, uma habilidade, ela foi compensatória para esse déficit que ela apresentava. E aí que a gente vai ter que ter esse olhar, assim, clínico ali para toda a interpretação da avaliação, né, para a funcionalidade dela no dia a dia, né, porque pode mascarar, né, ou até, enfim, o próprio TDAH às vezes mascarar a superdotação, né, então isso também acontece, né, às vezes a pessoa ter um prejuízo ali e ninguém vê o potencial que aquela pessoa tem, né, também, então isso também acontece, né. Uhum. E quais que são, Dai, os indicativos, né, de um adulto ou de uma criança superdotado, mas que também possui, né, um transtorno ali do neurodesenvolvimento, e nesse caso, esse transtorno seria o TDAH, né? Quais são os comportamentos, né, que aparecem daí, assim, que são mais típicos, né? Você deu aqui vários exemplos, né? Mas, assim, na superdotação tem alguns que são mais típicos, né? Quais que são esses? Então, dentro da superdotação, a gente tem a sobreestabilidade, né? Então, isso que a gente vai ter que ter um olhar cuidadoso, né, para ver o quanto que é um TDAH ou o quanto que é uma sobreexcitabilidade. Então, assim, chega bastante pra gente, né, assim, adultos, já assim, certos, né? Eu sou TDAH, enfim, né? E o que a gente vai olhar, né, para ver se realmente tem um TDAH junto, né? Então, são pessoas que você vê no desenvolvimento, né, o desempenho dela no dia a dia é um pouco oscilante, né? Então, assim, ela flutua muito o desempenho dela, às vezes em situações que ela tem até uma boa habilidade, mas isso flutua muito. Então, por exemplo, em criança, a gente vai ver o desempenho da escola dela flutuando, né? Por mais que seja até um desempenho bom, mas é um desempenho que é irregular, né? Então, essa irregularidade no desempenho dela, no dia a dia, né? Na escola, no trabalho, é uma coisa que vai chamar bastante atenção, assim, para, né, talvez isso ser uma dupla excepcionalidade. Às vezes, né, às vezes a pessoa pode até ter assim, um desempenho bom naquela área que ela tem habilidade, né, o que é a área de inteligência múltipla ali de destaque, mas a gente pode ver um prejuízo, por exemplo, acadêmico, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, tem uma inteligência espacial para os desenhos muito boa, né? Mas ali na parte acadêmica teve ali um certo sofrimento, né? Tem um histórico aí de né, não necessariamente uma reprovação, mas foi assim com um esforço muito grande, né, com um desempenho muito grande, né, uma pessoa que ela
é bastante esquecida, né? Uma pessoa que tem uma dificuldade para se organizar no dia a dia dela, tá sempre muito atrasada. Claro que essas características a gente vai ter que tomar cuidado para ver essas coisas emocionais e a sobreestabilidade também da superdotação, né? Até esse dia chegou uma paciente para mim que ela certa do TDAH, e aí a gente foi fazer a avaliação, né? E assim, não deu nada, nem chegou perto do TDAH. Daí tem algumas nuances que a gente vai ter que olhar para avaliação, o desempenho dessa pessoa ali na avaliação, né, que vai interferir com como que é a retenção do processo de aprendizagem dela. Mas quando a pessoa chega para a entrevista falando essas características, né, então assim, a pessoa sempre foi muito bem na escola, sempre teve um alto rendimento, né? No trabalho tem área de destaque, né? Ah, mas eu sou um pouco desorganizado, mas em outras, naquilo que eu gosto eu vou bem, né? Ah, eu procrastino, né? Ah, mas se eu tiver que fazer pro outro dia, me bota pressão, eu vou lá e faço, né? Já parece que não é tanto do TDAH, já parece mais que são características socioemocionais da superdotação, né? Então, acho que algumas dessas coisas vão ligar o nosso sinal de alerta para pensar nessa possibilidade. Mas, assim, precisa mesmo de um profissional especializado para ter esse olhar, para a gente conseguir diferenciar até que ponto tem um déficit cognitivo ou se aquele sinal é característico só da superdotação, né? Enfim, mas são coisas que são importantes da gente estar atento mesmo. Uhum. E eu acho assim também que na infância, um sinal que talvez seja o mais comum, assim, né, é a desatenção, né? Eu vejo que a desatenção, e principalmente assim, na escola, né? E daí a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial, porque, ele só tem prejuízo de atenção, só não consegue prestar atenção quando é coisa chata, né? Quando é um videogame, quando é um jogo, quando é outra coisa, daí ele super se concentra, ele se dedica, se é um livro que ele gosta, né? Então aí é um sinal que, né, talvez esteja, né, por uma outra via, esse foco, né, não seja um prejuízo de atenção, mas seja por uma via que a Dai falou, uma via emocional, né? Mas às vezes, né, na dupla excepcionalidade a gente vai ter o prejuízo de fato, né? Por aquilo que eu gosto e para aquilo que eu não gosto, né? E aí, muitas vezes, vai trazer muitas queixas na infância, acho que traz mais na escola, né? No sentido de fazer as tarefas, e aí a gente fala, né, até de um tratamento, né, terapêutico bem mais individualizado, um acompanhamento talvez até farmacológico, né? Quando há a existência de uma dupla excepcionalidade, né? Porque daí é uma coisa, como a Dai começou, né? É um transtorno neurobiológico, né? Então a gente precisa agir não só, né, a nível do comportamento, das estratégias compensatórias, né? Muitas vezes essas crianças ou esses adultos também vão precisar, né, de um tratamento farmacológico. A gente sabe que o TDAH hoje, né, o padrão ouro do tratamento do TDAH é a combinação, né, do acompanhamento individual junto lá com o acompanhamento farmacológico, né, Dai? Não, é exatamente isso. Isso que você falou é bem, bem importante, né? Assim, a gente vai ver essa questão da desatenção, né? De uma forma que vai estar trazendo algum prejuízo ali, né? Para a criança, né? Ou para o adulto, né? Então, isso que você falou, né, da criança ali, do que ela gosta, né? Então, às vezes, vai sentar ali para estudar, né, com a criança que tem a dupla, né? Os pais têm que ficar o tempo todo ali, né? Por mais às vezes que seja algo que ela gosta, mas ela se desliga com muita facilidade, ou a criança, né, como eu já tive caso assim, né? A criança tá lá na escola, ela pede para ir no banheiro, daí ela vai para ir no banheiro, ela faz outra coisa e volta e esquece que ela pediu para ir no banheiro, né? Então aí a gente vê que, opa, peraí, tem uma desatenção mais significativa, né? Que está fugindo aí um pouquinho do que seria, né, só justificado pela superdotação, né? Ou por uma questão emocional, enfim, né? Porque tá comprometendo ali, né, a funcionalidade dela, né? E uma coisa que é até característico para crianças com TDAH são dificuldades nessa questão espacial, né, na parte da psicomotricidade, pode apresentar um certo atrasozinho ali, até da fala mesmo, né? A gente fala tanto atraso de fala no autismo, né? Mas pode aparecer também no TDAH, né? Então, na superdotação, a gente tem a questão da sincronia e desenvolvimento
em pré-escolares a gente vê isso mais evidente, né? Então essa sincronia vai diminuindo com o decorrer da idade, mas a gente vê essa sincronia maior quando tem um TDAH junto, principalmente na parte de execução, ali na parte motora, né? Então são algumas coisas que a gente precisa observar e ficar atento, né? Uhum. Surgiu uma pergunta aqui, daí. Tenho 58 anos de idade, estou em um processo de identificação para as altas habilidades. Minha infância foi muito marcada por essas características e sou assim até hoje, né? Uma formação. Uhum. É que bom, né? Eu acho que seria importante, claro, né? Que assim, para a gente avaliar a superdotação hoje, a gente precisa de uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela vai avaliar tudo, né? Vai virar vocês de ponta cabeça, né? Então, vai avaliar a atenção, vai avaliar a inteligência, a memória. Então, né, se possivelmente você se identificou com aquilo que a gente falou aqui, né? Provavelmente tenha, talvez, traços aí dentro, né, de comportamentos típicos do TDAH ou prejuízos do TDAH, mas também pode ser, né, um comportamento relacionado a uma ansiedade muito exacerbada, né, porque pessoas ansiosas também ficam inquietas, também procrastinam, né, então às vezes acaba afetando os aspectos emocionais e confunde, né, daí eu acho que o diagnóstico diferencial ali entre dupla excepcionalidade para o TDAH do que um transtorno de ansiedade generalizada ou de uma depressão, né? Claro que uma depressão clássica é mais fácil de identificar, mas uma depressão mais distímica lá, crônica, né? Às vezes acaba ficando difícil esse diagnóstico, né? Exatamente. Então, até esses tempos mesmo, né? Veio um paciente para mim que ele estava numa situação depressiva, assim, bem forte, né? Em uso de medicação, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa avaliar, observar, né, esses processos, questões psicológicas mesmo, emocionais, o quanto que isso está interferindo ali no desenvolvimento, para também a gente conseguir olhar para isso na hora da avaliação, né? Sim, e eu lembrei aqui também, Dai, que, por exemplo, há um mês atrás, eu atendi duas meninas que elas chegaram bem juntinhas, assim, para fazer a avaliação, e as duas na faixa ali dos 15 anos. E as duas para suspeita de, altas habilidades ou é TDAH. E aí, as duas, assim, num quadro depressivo, uma num quadro mais grave, outra num quadro mais moderado. E eu percebi, né, que teve uma similaridade entre esses dois quadros, né? A memória operacional, a atenção teve uma que teve até prejuízo em função executiva, demonstrou na testagem, né, esse prejuízo. Mas assim, clinicamente, olhando o histórico, né, ali todo o histórico do neurodesenvolvimento, os comportamentos dela, era muito claro o quadro depressivo, né, de uma depressão maior mesmo, mas o quanto, assim, talvez, né, funcionalmente pareça um TDAH, né, porque até na parte neurocognitiva parecia, né, claro que daí tinha várias ali que não estavam comprometidas, estavam tudo acima do esperado, né, mas assim, a gente vai ver que em quadros depressivos ou quadros também ansiosos podem afetar, né, a concentração, a resolução de problemas e principalmente as funções executivas, né, né, o principal aí elemento prejudicado, né, no TDAH. Não, é bem isso. Não, isso que você falou é muito importante, porque assim, se a gente for olhar para todos os transtornos psiquiátricos, né, todos eles vão ter uma disfunção executiva, né? Então, é importante olhar para isso, assim, porque senão uma coisa pode parecer que é um TDAH, enfim, né? E na verdade ser um quadro psiquiátrico aí mesmo, né? Então, e aí assim, o que a gente vai também olhar aí para um TDAH? A gente vê na história de vida dessa pessoa, né? Porque, claro, que assim, né, às vezes pode ser difícil porque às vezes ninguém, né, não perceberam muito, às vezes é difícil ter um dado bom ali, familiar, né, mas a gente vai tentar pescar ali um pouquinho sobre como que foi a infância dessa pessoa, né, porque sendo um TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, agora sendo, né, um outro quadro, né, pode ter, né, geralmente, né, vai começar ali, vai, né, da fase adulta, enfim, então a gente vai tentando ver esse histórico ali, né? Então, às vezes eu vou fazer conversa com o paciente e eu pergunto, mas isso sempre foi assim?
né? Ou começou agora, né? Desde quando que esses sinais você percebe, né? Então, por exemplo, eu sou distraído, né? Ou não consigo me concentrar, né? Acho que esse é o maior sinal, que não consigo me concentrar. Mas desde quando que você observa isso, né? Quando que isso começou a aparecer, né? Desde pequenininho, mas em que situações que era isso? Uhum. Aí vai ajudando, mas é bem importante a gente também observar essas questões emocionais mesmo, né? Uhum. E eu acho que quando é só superdotação, daí é importante porque nessas queixas de desatenção, geralmente surge o comentário: eu ficava entediado, e daí eu ia fazer outra coisa, né? Eu não parava quieto, ia incomodar todo mundo, né? E assim, não tá na raiz do problema a queixa de atenção, tá na raiz do problema o tédio, né? Tá na raiz do problema, né? Eu ter que ficar ali aguardando e por aí vai, né? Tem inúmeros problemas que a gente poderia citar, mas eu acho assim que por isso que é importante, né? E é um processo de ir separando, né? Quando que surge isso daqui, dali, né? Pra gente ir entendendo a raiz. E teve uma pessoa, né, que colocou aqui da depressão. É muito comum, né, superdotados terem uma depressão mais distímica, né, que é uma depressão mais crônica, né, moderada, conseguem viver, né, ali sua vida tranquilamente, mas tem esses momentos, né, de crise existenciais, de, né, dificuldade ali de tomar decisão e até quando a gente vai ver o DSM-5, né, tem várias queixas até cognitivas de concentração e tal, isso que eu estava falando anteriormente, que é comprovado, né, nos quadros também de distimia, né, que é essa depressão mais crônica. Por quê? Né, gente, eu acho que assim, é comum, né, e claro que não vamos classificar todos os superdotados, né, mas assim, os superdotados enfrentam diversos fatores estressores que podem, né, levá-lo ao sofrimento, ao desenvolvimento de alguma questão, né? Seja de ansiedade, seja da depressão, né? Então, muitas vezes esses fatores estressores, por exemplo, um ambiente não validante, né? Uma escola que não entenda essas necessidades, seja eu ter lá minhas dificuldades de atenção ou não ter, né? Então, aqui eu dei, né, poucos exemplos do ambiente de casa e da escola, mas assim, poderia fazer, né, vários exemplos, trazer vários exemplos aqui para vocês, né, daí sobre isso, né, do porquê que o superdotado muitas vezes vai desenvolver, né, esse lado. Claro que não tem como separar tudo isso, né, tá acontecendo ali nessa pessoa, mas às vezes a gente precisa parar e esmiuçar todo esse histórico para entender, né? De onde quando que começa a aparecer esses sintomas, né? E geralmente, quando a gente faz isso na anamnese inicial lá com o paciente, a gente consegue já identificando. Isso aqui começa nessa época, né? Se é um TDAH, precisa estar lá antes dos 12 anos, né? Sim. Acho que teve uma pergunta ali, né? Do o que é um ambiente não validante. Um ambiente. Você quer responder, Daí? Não pode falar, como você veio falando disso, pode. Eu acho que o ambiente não validante seria um ambiente que não tem espaço, né, para esse indivíduo expressar as emoções dele. Então, é um ambiente muitas vezes que vai ser muito rígido, né, que vai ter pouca abertura desses adultos, dos cuidadores, né, dessas pessoas que estão ali ao entorno. E aí a gente não pode só definir, né, como pai, mãe, por mais que seja o contato mais próximo, mas assim, pode ser a escola, né? Pode ser esse ambiente externo que a criança acaba vivenciando, né, ali na primeira infância. Que a gente vai falar que é o potinho, né, lá da necessidade emocional da terapia de esquema, que é o potinho do quê? Da liberdade de expressar os meus sentimentos e as minhas emoções. Então, é ter um lugar para expressar, né? Muitas vezes esses superdotados não vão ter e daí vão expressar de uma forma muito exacerbada e disfuncional. Muitas vezes com crise de raiva, né? Ou com crise de ansiedade, né? Isso é bem recorrente. É. Teve outras perguntinhas aqui. Você quer complementar, Dai? Não, acho que é isso mesmo. Uhum. Sabe se pais, funcionários públicos e criança com diagnóstico de superdotação também têm direitos à redução de carga horária para acompanhamentos necessários? Sei que é permitido. Tá. Você Então,
Aham. Então, assim, nesse caso não. Por quê? Porque altas habilidades ela não é considerada uma deficiência, né? Então, é bem isso que você falou, né? O PCD, como é uma pessoa com deficiência, daí tem esse direito para acompanhamento, né? Infelizmente, altas habilidades, ela não é um transtorno, né? Ela não tem um CID. Claro que, pela legislação, ela entra dentro das necessidades educativas especiais, então a criança tem direito a adaptações na escola, né? Em termos de adaptações do currículo, de aceleração, né? Mas não existe algo que ampara em termos de acompanhamento terapêutico, né? Então, infelizmente, não tem nesse sentido, né? Então, seria mais os direitos em termos das necessidades educativas, né, na escola. Uhum. Eu acho que valeria também, assim, né, dependendo ali, né, do tipo de trabalho e tal, né, sempre solicitar, né, que os psicólogos fazem ali a declaração e às vezes até colocar, né, esse tempo do deslocamento, né, no sentido que Sim. contemplando, né, a necessidade ali desse atendimento, né, para o filho. Cheguei agora, uma matéria, eu li até o final, assim, me interessei pelo assunto. Não entendi. Você entendeu? Ah, Não. Acho que. Mas, aliás, é possível fazer esse diagnóstico em pessoas adultas? Ah, sim, né? Nossa, na verdade, a gente tem uma demanda bem grande, né, Poli? Porque, infelizmente, esse assunto tem sido trazido. Recentemente, né? Algo novo, né? Então, a maioria das pessoas que chegam, elas vêm por conta das dificuldades, né? E tem o estereótipo do que é superdotação, né? Enfim, então é importante, né, a gente fazer essa avaliação, né? Por mais que sejam questões do neurodesenvolvimento, né? A superdotação também, né? Uma neurodivergência, né? Ele tá com a pessoa desde, né, que ela nasce, mas muitas vezes isso ninguém vai ter percebido, né? E aí isso só vai aparecer na fase adulta. E aí precisa de uma avaliação neuropsicológica mesmo, né? Como a Poli falou, a gente vai traçar e vai revirar vocês, né? No sentido de traçar todo o perfil. Então, né, às vezes me perguntam assim, mas é uma avaliação só para TDAH ou só para superdotação, é só para isso? Não, né? Então, a gente vai avaliar, inclusive, as questões emocionais, né? Se, inclusive, tem aí algum transtorno de ansiedade, né? Depressão, enfim, que é para justamente a partir desse perfil sair a nossa conclusão, que pode ser superdotação, TDAH, os dois, ou outra coisa, enfim, né? Então, por isso precisa fazer essa avaliação neuropsicológica para a gente conseguir chegar a uma conclusão aí, né, diagnóstica. eu acho que é muito comum, né? Daí eu acho que tem aumentado cada vez mais a busca, né, de adultos, né, tanto para avaliação, acho que do TDAH, quanto também para avaliação das altas habilidades, né? Então, eu acho que é até mais comum, na minha experiência, é mais comum receber pacientes buscando o TDAH, né, a investigação do TDAH, e aí no meio desse caminho, né, bater ali o olho e falar assim, isso aqui não é TDAH nada, né? Ou é TDAH mesmo, né? Então, às vezes é muito fácil e a gente perceber as altas habilidades assim, no comportamento, no modo, né, da comunicação ali do paciente. Então, né, é comum, né, desses adultos estarem chegando sim. O primeiro passo, né, seria ali buscar um profissional que trabalhe com avaliação neuropsicológica, né, e aí como que funciona a avaliação, né, aqui para quem ainda não sabe, né, seria um processo ali que você vai fazer uma sessão inicial, né, onde vai contar a sua vida, por que você está buscando a avaliação, seus sintomas, todo o seu histórico, né? Você vai explicar tintim por tintim para esse profissional. Depois disso, né, você vai fazer ali várias sessões de testagem cognitiva, né, de atenção, memória, inteligência, como a Dai falou, né, a gente vai testar todas as hipóteses possíveis, né, olhando ali todos os aspectos, tanto cognitivos quanto comportamentais e de personalidade também, né, que podem se parecer com, muitas vezes, né, o TDAH também, né, pode estar ali camuflando alguns sintomas.
Depois disso, né, a gente vai fazer lá o processo da devolutiva, que é o momento que o paciente vai receber o laudo, vai receber, né, toda ali a impressão diagnóstica, a conclusão, os resultados, tudo isso vai ser né, mostrado dentro desse laudo da avaliação. Né? Então, basicamente, né, pelo que perguntaram ali, seria esse passo a passo que nós temos que seguir. Tem mais uma perguntinha aqui, Dai, que é a do TEA, gente. A gente não vai responder aqui, porque ontem, né, eu fiz uma live com a Áurea e tá lá. Então, todas essas dúvidas sobre o autismo que perguntaram aqui, podem entrar ali no meu perfil, tá? E tem o vídeo de ontem, da live de ontem, com a Áurea, que tá respondendo todas essas perguntas do autismo, tá bom? E tem uma pergunta do hiperfoco. Superdotação também pode ter hiperfoco, Dai? Ah, sim, pode sim, né? Inclusive, isso é uma das coisas que às vezes confunde, né, com autismo, enfim, porque hoje, né, que bom, né, tá tendo bastante informação sobre autismo, isso é bem importante, né, inclusive ajuda nos diagnósticos, né, enfim, precoces, né, mas aí pouco ainda se fala sobre superdotação, então a gente fica com essa impressão, né, do hiperfoco no autismo. Mas sim, é bem comum da superdotação, né? Então, é aquela área que a pessoa tem de interesse, e aí a pessoa cria, que tem aquele hiperfoco, né? Então, e pode ter vários hiperfocos ao longo da vida, né? Mudando ali conforme os interesses da pessoa. Então, são pessoas que se aprofundam muito naquele tema, naquele conteúdo, quer estudar tudo sobre aquilo, né? Às vezes são pessoas que nem se percebe que passou horas ali, né? Naquele assunto, naquele contexto, e aí acaba até trazendo dificuldades, né? Porque, né, por exemplo, a pessoa está lá na faculdade, precisa estudar um monte de coisa. E aí a pessoa se interessa por uma parte ali, então ela deixa às vezes de estudar porque precisa para ficar no hiperfoco dela. Então, são coisas que podem trazer ali dificuldades mesmo, né, no dia a dia, mas sim, é bem comum, né, isso aparecer na superdotação, sim. Uhum. E o hiperfoco, né, muitas vezes na dupla excepcionalidade em si, né, também pode aparecer, né, eu acho que daí, às vezes, até dificulta a execução daquilo, né, por exemplo, fica no hiperfoco e tem dificuldade daí em funções executivas, né, tipo assim, de como que eu vou planejar, eu fico no hiperfoco, fico naquilo, mas assim, tem dificuldade daí de ampliar isso, né? Como, né, sei lá, é uma coisa que eu quero que faça, né, dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro ou não, né? Então, muitas vezes vai ter muita dificuldade com organização, com planejamento, né? Vai ter um hiperfoco, vai ter uma alta criatividade e tal na superdotação, né, junto com o TDAH, mas muitas vezes vai ter essa dificuldade de persistência em tarefas, de organização, né? Daí eu acho que isso também é muito comum, né? Principalmente nos adultos, né? Que tem ali mais necessidade de estarem fazendo esse tipo de atividade, né? Na fase adulta. Exatamente. Então, e assim, o TDAH pode ter hiperfoco também, né? Daí, junta com a disfunção executiva, isso pode trazer um prejuízo muito maior, né, do que quando a gente tem somente a superdotação, né? Então a gente vai olhar para isso e o quanto que isso está trazendo ali dificuldade no dia a dia, né, da pessoa conseguir se motivar para outras coisas, ter uma noção de tempo melhor, né, conseguir controlar esse impulso, né, de estar só nesse interesse, né, da pessoa. Então tudo isso que a gente vai, né, precisar olhar, né, para conseguir, né, ver o que precisa ser feito ali, né? Uhum. Eu acho que é isso. Não temos mais nenhuma perguntinha aqui na caixinha. Deixa eu ver se tem. Não tem? Tá. Eu acho que é isso, então, Dai, obrigada. Eu acho que foi muito bom, né? Todo mundo que estava aqui tirou suas dúvidas. Quem ainda, né, ficou com alguma dúvida, quer perguntar para a gente algo mais específico, né? Mande mensagem ali para a gente diretamente, tá? Por mensagem aqui no Instagram, para mim ou para Dai, né? Dai, eu acho que seria importante você passar o seu arroba, né, ali para a galera te seguir também, né? Onde que essas pessoas te encontram.
Uhum. Então, né, aqui é o @neuropsicompatível, né? Quem quiser pode mandar mensagem ali. Acho que eu vou finalizar ali que a Carla mandou uma perguntinha ali da noção de tempo, né? É, não é mais no TDAH, né? Não que isso, em termos de hiperfoco, isso também pode aparecer na superdotação, né? No sentido por conta da sobreestabilidade, enfim. Mas a gente vai ver isso aparecendo com uma maior intensidade, que gera um prejuízo mesmo no TDAH, porque isso faz parte das funções executivas, né? Então é aquela pessoa que ela não percebe que, né, passou, né, tanto tempo, ela achou que estava ali 5 minutinhos, na verdade ela ficou 1 hora, né? São pessoas que são atrasadas, né? Que a gente, né, vê às vezes na sessão, né, que a pessoa sempre chega atrasada, falta, perde o horário. Isso é mais comum no TDAH mesmo, tá? Uhum. Mas é isso então, gente. Qualquer dúvida, pergunta, pode me seguir lá, eu respondo. Pode entrar em contato que a gente vai conversando. Então tá, obrigada por ter aceitado, né, estar aqui com a gente. Ah, eu que Muito, muito, agradeço, Polly. É muito bom conversar sobre uhum, isso. tá bom? Então tá. Então eu desejo uma boa noite para todo mundo, um abraço, tá? Semana que vem a gente vai ter mais live, gente, também, né? Temos aí, né? Vamos entrar na semana da superdotação, então preparei várias coisas para vocês. Fiquem atentos lá no, né, no meu feed que vou estar postando, né, amanhã aí essas novidades para vocês de novas lives que vão surgir semana que vem, tá bom? Então tá. Boa noite, gente. Boa noite, Dai. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.